autoconfiança. Algo necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida afetiva, profissional, para o nosso relacionamento interpessoal. Então, se você veio parar nesse vídeo, é porque você precisa aprender a desenvolver a sua autoconfiança. Eu sou a psicóloga Andréa Marinho, fica comigo e vamos entender um pouco mais e aprender como desenvolvê-la. Talvez você já tenha tido pensamentos do tipo: eu não vou dar conta, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou alcançar esse objetivo, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu tento e não consigo, não tem jeito, pra mim não tem jeito. Até pensamentos mais extremistas de eu sou um lixo. Há pessoas que chegam ao ponto de pensar isso. Eu sou uma mãe horrível, eu sou uma profissional ruim. Muitas generalizações. Por quê? Por falta de autoconfiança. E por a pessoa, como ela não tem autoconfiança, ela vivencia exatamente ao contrário, um nível de insegurança altíssimo. E por que isso acontece com a gente? Primeiro motivo é falta de conhecimento, é você lidar com o desconhecido. Qualquer coisa que seja desconhecida pra gente vai criar na gente um temor. Eu sempre costumo falar, há pessoas que chegam até mim, profissionais, para se preparar para processo seletivo, e em consultoria individual comigo, relatam que estão muito inseguros e relatam erros que cometeram durante entrevistas anteriores, processos, e falam como eu pude ter cometido esse erro, e eu falo, mas como você poderia saber também, né? Você não é especialista nisso, você entende da sua área de atuação, essa não é a sua área de atuação. Porém, é um conhecimento necessário para que você se desenvolva bem, para que você consiga alcançar determinado objetivo. Então, sim, vai necessitar buscar ajuda. E é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui para ajudar você, para te ensinar. Porque esse é um conhecimento que eu tenho e que você não tem. Então, olha aí, primeiro motivo é você estar de frente com um desconhecido. Qualquer coisa que seja desconhecida pra gente, a gente se assusta. E é natural, a gente fica inseguro diante disso. O segundo motivo é exatamente a falta de aprendizado. Então você não conhece determinada coisa, você fica insegura. Segundo motivo, você não aprendeu sobre aquilo. E você precisa aprender. Na medida que a gente aprende sobre alguma coisa, a gente vai se tornando naturalmente autoconfiante. É um processo que muitas vezes a pessoa ela não se dá conta. Quando ela percebe, opa, já aconteceu, já estou dominando esse assunto, já consigo falar a respeito disso. E o terceiro motivo é a falta de treino. Então, depois que a pessoa conhece a situação, né, ela sabe o que ela vai precisar encarar. Um exemplo, ela vai precisar falar em público e ela morre de vergonha de falar em público porque ela não desenvolveu essa habilidade. Então, ela já tomou conhecimento, já não é mais desconhecido. Ela estudou, fez curso de oratória e tal, maravilha. Mas o terceiro ponto, falta de treino. Ela não treinou. Ela precisa treinar. Tudo aquilo que a gente põe no papel é uma coisa. Agora, quando a gente retira do papel para expressar, para falar, é outra coisa. Então, ela precisa de treino. E como que ela faz isso? Aí vem a quarta questão. O quarto motivo de você ser inseguro, que é a falta de vivência, de experiência. Então, você precisa passar por cada uma das etapas desse processo. Na medida que você vivencia, que você experiencia, você vai ganhar mais autoconfiança, você vai acreditar em você porque você já vai ter vivenciado aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando, por exemplo, eu antes de ser psicóloga, então eu não tinha conhecimento, não adiantava eu atender uma pessoa no consultório se eu não era psicóloga, tá? Não vou nem entrar nos assuntos legais se é permitido ou não, claro que não. Mas um exemplo só pra gente compreender um pouco melhor. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar conhecimento, eu fui aprender, fui para a faculdade, fui lá e fiz os 5 anos de faculdade. Esses 5 anos, você acredita que eles eram suficientes para que eu saísse dali falando, uau, agora eu já sou uma profissional, já tenho meu diploma e vou atender vários pacientes com várias demandas diferentes? Nunca, de maneira alguma, não era o suficiente. O que eu tive aprendizado teórico e eu tive a parte prática na faculdade, o que já me proporcionou um treino, né? Então, assim, já era algo conhecido o conteúdo, eu já tinha estudado, já tinha passado pelo aprendizado, já tinha treinado e
faltava eu vivenciar a experiência no mundo real, sair dali com meu diploma, sem supervisão e começar a atender os meus pacientes. E no início eu fiquei muito tensa, muito nervosa, né? Mas fui lá, encarei o meu primeiro paciente, agendou comigo até para atender o telefone, dava desespero, meu Deus. E se a pessoa pergunta tal coisa, será que eu vou saber responder? É muito conteúdo estudado em 5 anos, mas eu nunca vivenciei esses 5 anos de conteúdo teórico. E fui atender meu primeiro paciente, nervosa, segundo nervosa, segunda sessão nervosa, enfim, ao longo dos anos eu fui ganhando experiência. Hoje, o que eu quero dizer é o seguinte: pode chegar qualquer tipo de paciente, independente do nível social da pessoa, financeiro, nível de conhecimento, cultural, independente da demanda, do problema da pessoa, é um problema de relacionamento, é um problema maior de transtorno, por exemplo, de personalidade, transtorno de humor. Eu me sinto confiante para atender essas pessoas. Por quê? Porque ao longo da minha vida profissional, eu atendi toda essa variação, toda essa gama de demanda profissional. Talvez tenha alguma, aliás, certamente tem algumas demandas que nunca chegaram para mim e que se chegassem hoje, eu já me sentiria confiante de analisar o caso e avaliar, é possível eu estudar para atender essa pessoa, desenvolver, né, esse conhecimento e ajudar essa pessoa ou não? Não me sinto capaz, então passaria para frente, né, encaminharia para um outro profissional mais especialista naquela demanda específica. O que eu quero dizer? Olha aí, né? O que eu fiz? Eu peguei a situação e eu comecei a agir em cima dela. Então, de nada adianta quando a gente pega um pensamento e a gente coloca na nossa mente como se ele tivesse nascido conosco, como se a gente fosse aquilo. Olha só a diferença. Esses dias eu escutei uma pessoa falando que era uma mãe ruim, né? Eu sou uma mãe ruim. E ali, trabalhando com ela, ressignificando, nós chegamos à compreensão de que ela não era uma mãe ruim. Ela só não estava conseguindo alimentar os filhos da forma como ela gostaria. Uma das filhas tinha dificuldade na alimentação e ela já tinha lutado de várias formas, tentado educar, e naquilo ela não teve conhecimento específico para conseguir fazer aquela educação alimentar na filha. Mas isso não torna ela uma mãe ruim. E isso, uma coisa não torna você um profissional ruim, não é porque você não tem uma habilidade, talvez, de falar em público, que você é um profissional ruim. Agora sim, claro, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que buscar conhecimento fora, em livros, em vídeos, em profissionais, em colegas, né? Você vai ter que estudar aquele conhecimento, você vai ter que treinar aquele conhecimento e você vai ter que praticar. E tudo isso exige muita coragem, né? Exige dedicação. E muitas vezes as pessoas param no meio do caminho. Por quê? Porque elas olham um objetivo maior. Por exemplo, nossa, como que eu vou atender um paciente em consultório? Eu vou precisar estudar 5 anos de psicologia? Ai, não, vai gastar dinheiro, vou ter que ir todos os dias à noite, enfim, um determinado horário, estudar, isso vai exigir horas de sono, prova. Ai, não, vestibular, de jeito nenhum. Então, o que você precisa fazer é, primeiro, traçar metas pequenas, traçar o passo a passo. Eu tenho esse problema e qual é a solução para mim, né? Por mais que hajam soluções, você vai encontrar vários tipos de metodologias, mas e para você? O que funciona para você? Porque talvez o que funciona para você não é o que funciona para mim. Então, você precisa encontrar o seu caminho, do que vai ser melhor para solucionar esse problema. Qual é a área de atuação que você precisa encarar? Qual é o problema que você tem nesse momento que você precisa encarar? Tem uma frase de Jung que eu gosto muito. E ela diz o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Olha aí, quantas vezes a gente acha que a gente está fadado a alguma coisa, que a gente nasceu daquele jeito, que a gente é daquela forma e que não é possível mudar e que a vida é assim, que o destino é assim. Não, não. Tem algo dentro de você que está comandando a sua vida. Agora você precisa, no nível do consciente, do aqui e agora, determinar qual é o seu problema e quais as metas que você precisa traçar e quais os passos que você precisa dar para a resolução do seu problema. Gente, eu sei que esse é um tema muito complexo e muito longo, então eu gostaria que você já começasse a praticar essas coisas na sua vida e que você acompanhasse os próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal a respeito
de autoconfiança, tá bom? E eu tenho certeza que você vai avançar naquilo que você precisa, se tornando mais autoconfiante, acreditando mais em você, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui o seu like, por favor. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Deixe seus comentários. Em que área da sua vida, quais são as dificuldades, onde você entende que você é inseguro e que você precisa desenvolver a sua autoconfiança para que eu consiga direcionar os próximos vídeos exatamente para as demandas que vocês apresentarem aqui, ok? Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo.